Investigado e sem função, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, pode ser promovido a coronel pelo Exército. Lula desembarca no Egito em sua primeira viagem internacional deste ano. Os 2 detentos fogem de presídio no Rio Grande do Norte em primeira fuga de unidade federal do país. E só dá ela, macetando de Ivete Sangalo, é eleito em votação popular o hit do Carnaval de 2024. O Brasil News começa agora. O tenente-coronel Mauro Cid pode ser promovido a coronel no mês de abril. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro é investigado em diversas ações, entre elas a falsificação de cartões de vacina do ex-presidente. Sem função no Exército desde setembro do ano passado por envolvimento em investigações da Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, pode ser promovido a coronel no mês de abril. Interinamente, o militar atende a todos os critérios para promoção e é considerado primeiro de turma. Essa conquista o habilitaria a receber mais uma estrela em seu uniforme, a última antes de alcançar a patente de general. Com a promoção, seu salário somado a gratificações e adicionais poderá atingir a marca de R$30 mil brutos. Pelas regras da corporação, Cid só poderia ser impedido de concorrer à promoção caso se tornasse réu na Justiça. Ou seja, o Ministério Público Federal teria que apresentar a denúncia e o Judiciário acatar. Cid ficou preso por 4 meses no ano passado. Foi solto em setembro, mas precisa cumprir uma série de medidas restritivas, como usar tornozeleira eletrônica e não ter contato com outros investigados. O ex-ajudante de ordens é investigado em ações como a venda de joias recebidas pelo ex-presidente, falsificação de cartões de vacina e organização de uma transmissão ao vivo em que Bolsonaro fez ataques contra o sistema eleitoral. O ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que autorizou a retenção do passaporte do ex-chefe do Executivo. A defesa de Jair Bolsonaro recorreu da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a apreensão do passaporte do ex-presidente e também proibiu a saída dele do Brasil. Advogados alegam falta de fundamento técnico. De acordo com o advogado Paulo Cunha Bueno, o pedido já foi protocolado na Corte. A decisão caberá ao ministro Alexandre de Moraes. Na decisão, o magistrado, além de determinar a entrega do passaporte de Bolsonaro, proibiu o ex-presidente de manter contato com outros investigados. Entre os argumentos da defesa, é lembrado que, em novembro, Bolsonaro viajou para acompanhar a posse de Javier Milei na Argentina e que comunicou Moraes antes de deixar o Brasil. O recurso de 14 páginas foi apresentado ao gabinete do ministro Moraes. Caso seja negado, a defesa vai insistir que o pedido seja levado à decisão de colegiado, para que outros ministros possam votar. Agora, em liberdade provisória, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deve retomar com algumas alterações o plano para que o partido eleja este ano 1.000 prefeitos nas eleições de outubro. Quem tem mais detalhes é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. A prisão por algumas horas na Polícia Federal de Brasília não arrefeceu o ânimo do presidente Valdemar Costa Neto, do PL, de eleger 1.000 prefeitos nas eleições deste ano. O que mudou foram os planos. Os impedimentos de Jair Bolsonaro alteraram profundamente o planejamento do PL. Para isso, o presidente Valdemar da Costa Neto convocou o deputado Altinei Cortes, do Rio de Janeiro, e o senador Flávio Bolsonaro para a criação de um plano B. Também, durante o Carnaval, o ex-presidente Jair Bolsonaro está planejando pedir a devolução do seu passaporte. E também o presidente quer contestar
as medidas restritivas, que alguns até acham que houve um certo exagero da autoridade judicial. O que acontece é o seguinte, é que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que não há qualquer elemento até agora que justifique as medidas restritivas tomadas, ou seja, não tem nada a ver uma coisa com outra, ou seja, as eleições, a campanha eleitoral de 2024, os contatos sociais de Bolsonaro, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro tem um escritório dentro da sede do PL em Brasília. Lá também tem o escritório do presidente Valdemar. Quer dizer, o presidente Bolsonaro não pode mais ir lá no escritório, porque ele não pode mais ter contato com o presidente Valdemar Costa Neto. Um pode dizer para o outro, olha, bom dia, como é que você passou o dia de ontem? Os advogados deverão, até o princípio da semana seguinte, da semana que vem, apresentar a sua defesa no Supremo Tribunal Federal em favor de Bolsonaro. O presidente Lula faz sua primeira viagem internacional do ano para a África, com a intenção de fortalecer alianças com países em desenvolvimento. Hoje ele desembarcou no Cairo, capital do Egito, onde tratará sobre a guerra entre Israel e Hamas com o presidente Abdel Fattah el-Sisi. O presidente Lula chegou nesta quarta-feira no Cairo, capital do Egito, onde fica até quinta-feira. Esta é a primeira viagem internacional do ano e a segunda para a África neste mandato. Há o interesse do Brasil em uma relação mais profunda com economias emergentes. Na quinta, Lula vai participar de uma reunião com o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi. Por se tratar de um país que intermediou a repatriação de brasileiros da faixa de Gaza, já que o Egito faz fronteira com a região de conflito, um dos principais assuntos abordados no encontro será a guerra no Oriente Médio. Depois, Lula embarca para a Etiópia, onde tem reuniões bilaterais e compromisso como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, entidade que reúne as 55 nações da África. O presidente quer diversificar os parceiros do Brasil nas relações exteriores e também busca fortalecer alianças com países em desenvolvimento, investindo na chamada diplomacia Sul-Sul, em referência ao Sul Global. A presidente do novo Banco de Desenvolvimento e ex-presidente da República, Dilma Rousseff, afirmou que o BRICS já representa 31,5% do produto interno bruto global, superando os 30,8% do G7. A ex-presidente da República deu a declaração em Dubai, nos Emirados Árabes. Presidente do Banco dos BRICS desde março de 2023, Dilma afirmou que o poder do grupo tem crescido rapidamente. Ela continuou seu discurso dizendo que o crescimento é uma boa fase para entender a força que apoia o multilateralismo. Medidos pela paridade do poder de compra, os países do BRICS já respondem por 31,5% do PIB global, superando os do G7, que representam 30,8%. De acordo com o FMI, até 2028, os países do BRICS serão responsáveis por 35% a 40% do PIB global, enquanto a participação do G7 cairá para 27,8%, concluiu. O cálculo usado por Dilma se refere ao sistema conhecido como PPC, paridade do poder de compra. Em vez de converter os valores dos PIBs para o dólar pela taxa de mercado, usa uma combinação de fatores no PIB pela paridade de compra. Em 2009, o BRICS foi criado pelo Brasil, Índia e China. A África do Sul entrou somente em 2010. Agora, outros países estão em processo de admissão, como Egito e a Etiópia, países visitados pelo presidente Lula durante esta semana. E a seguir, deputados pedem fim de repasse de verbas públicas à escola de samba paulistana Vai-Vai, por, segundo eles, ofender a polícia de São Paulo. Defesa Civil diz que prédio esvaziado às pressas no litoral paulista não corre risco de desabamento. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.